dia, meninas. A gente está aqui hoje, né, para falar um pouquinho do nosso seminário, né, da avaliação que vocês fizeram dos trabalhos. Está aqui presente a Ana Paula Pereira da Silveira, a Regina Neri e a Carmelita Marques dos Santos, né, que são as nossas avaliadoras, que até então estavam em sigilo, isso daí, né? Quem eram, então agora vocês já vão descobrir quem são aqui as nossas avaliadoras. Aproveito para agradecer mais uma vez pela disponibilidade de vocês em colaborar, né, com esse trabalho. E aí a gente vai conversar um pouquinho, fazer um bate-papo aqui sobre os principais pontos aí que vocês têm, né, com relação à correção que foi feita dos trabalhos e aquilo que é importante observar para ir melhorando cada vez mais essa questão da produção escrita, né? Então, a Aninha pode iniciar aí falando, né, as suas considerações aí sobre os pontos aí de referente principalmente a título, objetivo, metodologia. Olá, pessoal. Eu inicio dando parabéns à iniciativa de todos que participaram, que tiveram a coragem de escrever seus trabalhos, que a gente sabe que não é uma tarefa simples e fácil. Então, os apontamentos que eu vou fazer agora, eles estão relacionados a erros muito comuns na escrita de trabalho, e que eu observo isso nos meus alunos, quando eu oriento o TCC, e em outros locais também. Não são pontos exclusivos de vocês, dos trabalhos de vocês, mas que eu acho que vale a pena comentar, porque pode enriquecer bastante a escrita e até os resultados da divulgação desses trabalhos. Então, vamos lá. Vamos começar por uma ordem lógica, falando do título do trabalho. Quando a gente escolhe um título para o trabalho, geralmente ele é o último a ser escolhido, porque eu preciso ter um conteúdo, um recheio no trabalho, para então eu ver qual é o título que melhor se adequa a ele. E esse título tem que comunicar alguma coisa. Então, o que eu quero chamar a atenção? A gente tem que lembrar que a primeira coisa que alguém olha quando está fazendo uma pesquisa sobre um trabalho é o título. E a partir do título, a pessoa pode se interessar por um resumo ou então por ver o trabalho todo. Então, o título ele tem que ser fiel ao que está sendo feito com o restante do trabalho. Ele tem que conversar com os aspectos e com o texto que foi escrito. O segundo ponto é o objetivo. O objetivo, até como o próprio nome diz, ele tem que ser objetivo, ele tem que ser direto e que as pessoas entendam o que você quis propor, o que você quis apresentar com aquele trabalho. Então, o objetivo tem que ser escrito de uma forma clara. Ele tem que realmente mostrar qual foi a intenção da escrita daquele trabalho. E esse objetivo, ele tem que se fazer presente quando eu vou escrever a metodologia e, posteriormente, a conclusão do trabalho. Porque eu tenho que dizer se aquele objetivo foi atendido ou não. Então, por exemplo, se um trabalho cujo objetivo é demonstrar a redução de perdas no setor X da UGRA, eu tenho que, no final, mostrar a redução de perdas ou não, porque eu posso chegar à conclusão que eu não consegui reduzir as perdas, também não tem problema nenhum. Mas ele tem que ser escrito de uma forma muito clara, sempre querendo dizer o que realmente aconteceu ou vai acontecer no discorrer do trabalho. E quando a gente fala na metodologia, a metodologia ela tem que ser tipo uma receita de bolo. Quando alguém olhar o seu trabalho, ela tem que entender o que foi feito no passo a passo para você atingir o resultado X e então responder os seus objetivos. Quando a gente pega uma receita para fazer um bolo mesmo, eu tenho lá os ingredientes do bolo, quais são os materiais que eu preciso para fazer o bolo, porque só os ingredientes não servem. Às vezes eu preciso de batedeira, do forno, de uma espátula para mexer aquele bolo. Então eu tenho que ter os ingredientes, os materiais, o tempo de preparo para saber se eu consigo iniciar aquele bolo no horário que eu quero, e depois a execução. Então o que eu misturo primeiro com o quê? Qual é o tempo que ele vai ficar no forno? Como que esse bolo vai ficar no final? Se é um bolo fofinho, se é um bolo mais cremoso? Eu preciso que tudo isso esteja claro para quando qualquer pessoa que quiser fazer esse bolo for fazer, ela entenda o que você fez para chegar naquele resultado. Então, isso foi uma questão que eu senti muito falta. A metodologia, ela precisa justamente deixar claro como foi a execução daquele trabalho, para que qualquer pessoa, obviamente respeitando as especificidades da área,
consiga reproduzir aquele trabalho. É assim que a gente faz benchmarking, por exemplo. Se eu quiser reproduzir algum trabalho que vocês fizeram, eu preciso ir lá. A primeira coisa que eu vou fazer é pesquisar em alguma base, seja interna aqui da Sabesp, de algum congresso. Eu vou procurar o trabalho, vou ler, e se ele ainda não ficou claro, eu vou procurar o autor para tentar entender melhor como é que isso foi feito. Só que procurar o autor, às vezes, não é uma tarefa fácil, especialmente se ele não for aqui da Sabesp, por exemplo. Se alguém da Companhia de Saneamento lá de Aracaju quiser saber como você fez o trabalho, não vai ser tão simples ela te contatar. Então, a ideia é que o seu trabalho ele tenha a capacidade de descrever e de dar subsídio para que alguém consiga reproduzi-lo e entender o que é que foi feito para chegar naquele resultado. E uma outra questão importante, quando a gente fala de trabalho acadêmico, quando eu consulto alguma fonte pré-existente, eu preciso citar essa fonte. Primeiro, para que a gente não configure plágio, ou seja, você está copiando sem autorização ou sem referenciar o texto de outra pessoa. Porque imagina se fosse com você. A gente não quer que ninguém copie o nosso trabalho sem dizer da onde ele foi copiado, né? De dizer que foi você que fez. Então, isso é uma questão importante, tanto para imagens quanto para o texto. É você sempre que usou informação que outra pessoa escreveu ou divulgou, que você referencie e cite a origem e o autor daquela informação. E se vocês tiverem qualquer dificuldade com isso, eu e a equipe aqui estamos à disposição para colaborar. Então, boa sorte com todos os trabalhos, obrigada pela inscrição. Da minha parte é isso, Marli. Eu acho que é bem importante, né? Essa questão do objetivo foi um dos pontos aí mais dos calcanhares de Aquiles aí dos trabalhos, né? E aí é bem importante pensar, eu sempre falo isso, né? Você tem que pensar no objetivo, o seu objetivo ele tem que começar com um verbo. Né? Então, se você começa contando uma história, já está errado. Então, pense sempre num verbo, né? Você tem listas de verbos que são de objetivos, né? Inclusive de objetivos específicos, de objetivos gerais. Então, se você, na dúvida, se você quiser recorrer a essas listas de verbos, é melhor, mais chance de que você vai ter um melhor êxito, né? Aí. Mas e a questão das referências também, né? A gente tem que ter. É importante, eu costumo dizer isso com relação às referências, né? Por que é importante a gente utilizar, consultar outras fontes? Que é inclusive para dar credibilidade para a nossa ideia, né? Tá, eu tive uma ideia, estou fazendo uma pesquisa, mas eu sou a Marli, não sou uma pessoa conhecida e tal. E aí eu falo assim: olha, eu penso que isso é dessa forma. Fulano, Ciclano e Beltrano, nos anos X, também pensavam dessa forma. Ou eu posso discordar também. Fulano, Ciclano, Beltrano pensavam dessa forma, mas agora eu descobri, ó, está comprovado cientificamente, né? E não pode ser achismo, né? Que é assim, né? Então também pode ser usado para discordar, né? Acho que são pontos bastante importantes aí para a gente destacar. Obrigada, Aninha. Regina, você vai falar um pouquinho para a gente sobre a estrutura, né? Olá, pessoal. Eu sou a Regina Lemuneri. Primeiramente, eu quero dar parabéns para todo mundo que se inscreveu na atividade. Parabéns também para o Jerry Billings, né? Para a liderança, para a Marli, para a Lígia, por proporcionarem, né, essa oportunidade para os colegas, né? Uma oportunidade de aprendizado e de desenvolvimento profissional também, né? É importante a gente provocar, né, essas ações, né, dos nossos colegas e dividir o nosso aprendizado também, né, com os nossos colegas. Eu particularmente gosto bastante dos textos acadêmicos, né? Atualmente eu estou escrevendo 2 textos e então estou passando aqui também por algumas dificuldades que todos nós passamos, né? Escrevendo textos. Em relação aos trabalhos inscritos pelo pessoal da UGR Billings, eu gostaria de destacar
uma estratégia também para que seu trabalho seja aceito, né? Você tem que pensar no público que vai ler esse trabalho. Então, ele pode ser... Você tem que escrever um texto, um projeto que pessoas de outras áreas também possam entender, né? Não só o pessoal da sua área. Então, você precisa usar uma linguagem ali que várias pessoas possam entender, né? Guardando aí a licença técnica aí, né? Da especificidade ali do seu texto. E acho que é importante também, independente o seminário tinha um tema ali, né? E subtemas que você poderia escolher. É importante também você associar com o negócio Sabesp também, né? Você precisa vender a sua ideia para o seu chefe, para a pessoa que vai avaliar, né? Então você tem que mostrar também que por mais que às vezes pareça que é um tema que não tem muito a ver com a gente aqui, né? Mas saneamento é uma área muito diversa também, né? A gente precisa de vários elementos, né, para trabalhar com saneamento. Então, desde que você consiga embasamento, né, para mostrar essa conexão com o negócio Sabesp, é importante também, né? Porque a sua liderança vai ler, opa, isso aqui, então, nossa, não tinha pensado nesse assunto, realmente, né? A gente precisa desenvolver alguma coisa aqui nessa área e ninguém tinha apresentado, né? Então, a gente tem também a função de dar esse apoio, né, para a nossa liderança também, né? Que a gente não pode esperar que a liderança saiba, domine todos os temas, né? Então, a nossa tarefa também é levar proposições interessantes, proposições novas, né, para as nossas áreas. E eu deixo como dica, se você é uma pessoa que de repente identifica que tem uma dificuldade para a escrita, né, pensar que você também pode solicitar ajuda para os seus colegas, montar equipes para apresentar os trabalhos, para escrever os projetos, porque de repente você é bom numa parte mais técnica, o seu colega vai ser bom na escrita, vai ter alguém que vai dominar de repente mais os indicadores, e aí você vai somando, né, as diversas habilidades, né, dessas pessoas dentro desse projeto. É uma dica também, né? A gente precisa dominar todos os assuntos. E uma coisa que eu queria destacar também é o uso de figuras, né? Às vezes a gente usa algumas figuras que não são legíveis, né? Então, às vezes, a pessoa quer mostrar ali uma informação, mas por aquela figura eu não consegui entender, porque ela não estava legível, ela não estava com boa qualidade. Então, você tem que pensar em quem vai ler o seu trabalho, né? Falar, olha, está bem escrito, eu consigo entender, as figuras aqui estão no lugar certo, estão referenciadas, mesmo que seja uma figura, um mapa, uma fotografia feita por você, você tem que colocar que foi você que foi o autor, né? E se não foi você, você também identifica, né? Então, isso é importante também, não é só, vou jogar umas figuras lá, mas tem que fazer sentido no texto também, né? E eu acho que basicamente é isso, assim, né? E também, acho que uma dica também é você se habituar com esse tipo de texto, né? Então, se é uma premiação, de repente você lê trabalhos anteriores que foram escritos, ou os trabalhos vencedores, tirar dúvida com as pessoas, né? Acredito que aqui as pessoas que participaram, né? Eu me coloco à disposição também para ajudar, porque toda vez que a gente... você acaba sempre aprendendo mais também, né? Quando você também se dispõe a ajudar as pessoas, né? Então, você é um ganho mútuo também, né? As pessoas normalmente gostam, né? Estão disponíveis, assim, para ajudar, né? E essa a minha contribuição, Marli. Muito obrigada. Agradeço, muito obrigada aí pelas dicas valiosas, né? Acho que, como a Aninha falou, a Regina também, então
as pessoas podem estar à vontade também para falar com elas, né? Se quiser alguma opinião diferente daquilo, porque é interessante a gente conversar com outras pessoas, né, sobre o mesmo assunto. Então, de repente já conversou bastante comigo, mas a Aninha, a Regina dá uma dica ali que fala, nossa, não tinha pensado nisso. Então, é muito valioso. A gente não tem o domínio, ninguém tem, né, o domínio de todo o conhecimento. E isso que a Regina falou, muito importante, né, o quanto a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? Então, todo dia a gente pode ter certeza que a gente aprende pelo menos umas 5 coisas novas, né? Ou como não fazer, ou como melhorar, né? Então, é bem importante mesmo. Obrigada, Regina. Agora a Carmel, né, nossa professora de português, vai falar um pouquinho para a gente da língua, né? Dos desafios aí da norma culta e como que fica isso com essa informalidade toda que a gente tem hoje, né? Então, acho que é bem interessante a gente ouvir. Olá, pessoal. Primeiro eu quero dar os parabéns a todos vocês que se desafiaram, escreveram seus trabalhos e puderam participar dessa oportunidade. Também agradeço ao GR Billings e a todo mundo da organização pelo convite. Me sinto muito honrada e agradecida e de verdade feliz, porque falar sobre linguagem, para mim, é excelente. A minha zona de conforto, eu até diria, né? O que eu gosto de fazer. Então, para mim, é bem tranquilo poder fazer parte desse processo. E aí, pensando nos trabalhos que vocês escreveram, né, e no nosso dia a dia, eu penso que a linguagem, ela tem, a gente pode até comparar com a roupa que a gente utiliza, a forma como a gente se porta em determinados lugares. Então, eu não vou, por exemplo, à praia com uma roupa de festa. Eu vou bem à vontade, eu vou com a vestimenta adequada ao local. Da mesma forma, a linguagem. Então, se nós estamos falando de trabalhos acadêmicos, trabalhos técnicos, eu tenho que utilizar a linguagem formal. Mais ainda, né, no meio acadêmico, no meio da linguística, o que a gente chama de norma culta, que é a ortografia correta, se preocupar com o entendimento do texto, se preocupar com uma linguagem em que o leitor possa entender o que eu estou escrevendo, possa entender aquele trabalho como um todo. E isso é uma preocupação que a gente tem que ter a todo momento. Uma coisa é a linguagem que eu utilizo no WhatsApp, nas minhas redes sociais, na minha casa com os meus familiares, com os meus amigos. Já num trabalho acadêmico, eu tenho que ter uma outra preocupação, que é me fazer entender e, principalmente, utilizar a norma culta e a linguagem formal. E aí, se tiver assim uma dica ou algo que eu tenho, que eu possa contribuir com vocês, é que essa seja a principal preocupação num trabalho acadêmico, utilizar a linguagem formal. E aí, outra dica, além do que a Regina e a Ana já falaram, é também compartilhar o meu texto com um colega, né? Que possa dar uma opinião e aí contribuir para que o meu trabalho possa ser apresentado da melhor forma. Então, acho que é isso, que aí no momento em que eu compartilho, eu consigo dividir também, né, perceber outras opiniões, outra visão que o colega possa ter. Então, acho que é importante compartilhar isso também. E eu também estou à disposição para ajudar no que for preciso, tá? Eu acho que da minha parte é isso. Eu acho, Carmel, que eu vi assim, né? A gente fez uma preparação, né, para esse seminário. Ele é fruto de uma macroação, né, que é para desenvolver e melhorar, aperfeiçoar, né, a escrita de trabalhos e relatórios, né, para que a gente tivesse mais pessoas, porque a gente acaba estando sempre participando aí de congressos e tal, mas são sempre os mesmos atores, né? Então
E a gente tem muita gente com ideias boas e que às vezes fica, né, por falta de segurança até, né, de expor essas ideias. Então, assim, acho que são dicas bem importantes que vocês deram, essa questão de repente você não precisa fazer isso sozinho, né? Se você é bom no desenvolvimento, procure alguém que seja bom na escrita para te ajudar a mostrar. Então, você executou ali, você teve a ideia, você executou, e agora vamos, né? Eu acho que a gente precisa aprender a trabalhar em grupo, né? Que a gente se fortalece, né? Sempre. Mas aí com relação mesmo à língua, né? Então a gente havia feito um planejamento aí de alguns cursos, porque assim a gente fala, não, eu conheço português e tal, mas sobretudo essa informalidade, né? Então, assim, quanto mais a gente lê, mais a gente conhece a língua, né? E a informalidade, ela vai tirando isso da gente, né? Ela vai afastando. Então, se eu leio pouco e se eu uso muito essa linguagem informal, depois eu me enrolo na hora que eu preciso ser um pouco mais técnico, né? E tal. E aí eu acabei pesquisando na impossibilidade o ano passado de realizar cursos presenciais, né? Eu acabei pesquisando cursos online aí sobre gramática e tal. E aí, antes de sugerir, eu fiz, né? Porque eu falei assim, não adianta eu sugerir cursos e eu nem sei se são bons ou não, do que está falando. E eu descobri um monte de coisa assim que eu também, de erros, né, que eu cometia. Cometo alguns ainda, mas alguns eu já fui corrigindo, né? De palavras que a gente usa errado e que todo mundo usa errado, né? Que a gente acostumou a usar errado, né? Por exemplo, através. Através, agora eu tenho maior cuidado com através. Inclusive, essa do através, eu lembro de uma dica da minha orientadora de TCC, já falecida já. E aí me marcou para sempre, assim, olha, através, aí você vai furar uma folha de papel, vai atravessar, né? Usa por meio, né? Olha, pense aí, né? E aí eu sempre lembro, todas as dicas, né? Até antes a gente estava comentando, né? Então eu estou escrevendo objetivos específicos, lembrei de uma dica de uma ex-estagiária, né? Olha, cuidado com os verbos que usa nos objetivos específicos para não parecer que está escrevendo metodologia, né? Então eu revisito, né, com todo carinho aí as dicas que me deram, né? Então a gente também tem que ter essa humildade também, né, para reconhecer os nossos erros, né? E que a gente precisa sempre estar estudando e ouvir sempre opiniões, né? Então mesmo hoje em dia, todo mundo aqui que escreve um texto ainda pede para alguém dar uma lida, né? Dar uma olhadinha, né? É importante. Uma coisa que aproveitar, desculpa, Ana, aproveitar, queria ver com vocês também sobre a questão da apresentação, sobre a oratória na hora da apresentação, se vocês têm alguma dica que possa ajudar o pessoal que vai apresentar os trabalhos. Acho que é importante. Lígia, deixa eu só complementar um assunto que faltou dessa parte de texto, eu também tenho algumas coisas para falar sobre apresentação. Gente, uma outra questão que eu observo muito, aí muito nos trabalhos da Sabesp, é que a gente tem sempre uma preocupação grande de associar os resultados a indicadores de desempenho. Só que essa associação, muitas vezes, ela é feita de forma teórica. Então, você sabe, por exemplo, que se um determinado estudo ele trouxe redução de perdas, você, por coerência teórica, você associa ele com redução do IPDT, é o principal indicador de perdas monitorado. Só que não necessariamente você consegue demonstrar que aquele seu trabalho, ele realmente trouxe uma redução de perdas por meio deste indicador. Então, é um cuidado, porque senão a gente faz associação com o indicador, mas o indicador não está mostrando o resultado atingido. Então, tem que ter essa preocupação de procurar o indicador que realmente consiga demonstrar que o seu resultado, ele aconteceu naquele período de tempo ou naquele local que você está acompanhando. Porque senão é melhor não colocar associação com o indicador. Você pode fazer a demonstração de resultado com antes e um depois em uma determinada situação, ou usar algum indicador que seja específico para o seu trabalho. Porque se você pega, por exemplo, um indicador que é usado para a MS inteira ou para a UGR inteira
e tenta demonstrar melhoria de resultado com alguma ação que você fez numa área pequenininha, você não vai conseguir mostrar de fato o ganho que houve com a execução daquele seu trabalho. Então, essa é uma outra dica que é importante, não fazer associações teóricas de resultado versus indicador de desempenho. Ou você busca um indicador que realmente seja capaz de demonstrar o seu ganho, ou você compara um número antes e depois, ou então localiza uma outra forma de mostrar esse resultado, para que a gente não tenha uma correlação fake num trabalho, porque senão quem for tentar copiar o seu trabalho ou se basear no seu trabalho para escrever um outro, não vai conseguir demonstrar o resultado, porque ele nem tem esse indicador muitas vezes. E falando um pouco da apresentação, que a Lígia trouxe, o que é importante na apresentação? Você ter poder de síntese. Você vai ter um tempo limitado para apresentar seu trabalho. Então, não fala muito da introdução, você precisa focar no resultado. Então, você vai usar 1 ou 2 minutos no máximo para fazer a introdução, o objetivo, o escopo do seu trabalho e focar a maior parte, o coração da sua apresentação naquilo que efetivamente importa, que é o que você consegue demonstrar de geração de valor com o trabalho que você fez. Então, foca na entrega de resultado, naquilo que você consegue demonstrar de ganho, de melhoria, e nas conclusões. Porque senão você gasta muito tempo falando em introdução e depois você precisa correr para falar a parte principal do seu trabalho, que é justamente os resultados e os ganhos obtidos. Uma outra dica, não faça... A apresentação de PowerPoint ela é muito para te guiar numa resposta ao público. Então, cuidado com as informações que você põe na apresentação. Não pode ter uma apresentação carregada de texto, mas ela tem que ter a capacidade de te guiar na hora da fala sobre o que você precisa falar. Lembra que pode ter um fator nervosismo no momento da sua fala. Então, a apresentação ela tem que ser como se fosse uma cola para você. Não leva papeizinhos ou coisas à parte que você vai consultar paralelo à sua apresentação. A sua apresentação é a sua cola. Então, ela tem que ser capaz de chamar a atenção, de resgatar na sua cabeça, naquele momento, o que você precisa falar. Então, isso é importante. Acho que são essas as dicas que eu dou com relação à apresentação. Estude. É importante, com certeza, se você não estudar, você vai chegar na hora e vai ficar mais nervoso. Então, estude, monte a sua apresentação com carinho e foque ela naquilo que realmente importa. E aí, só complementando essa parte final, Ana, que você falou do estude, esse estude vai gerar um ensaio, né? Então, você vai ter que ensaiar muitas vezes para que você chegue nesse resultado de pensar na sua apresentação como um todo, focar no que é importante você falar. E aí, o ensaio, pode ensaiar no espelho, pode ensaiar com as almofadas, pode apresentar para alguém da sua família, mas é muito importante ensaiar e aí pensar nesse tempo disponível que você tem para contar a sua história e mostrar o seu trabalho com excelência. A dica para apresentação também é esse ensaio, né? Pensar também num número de slides também, se você pode fazer uma conta de levar mais ou menos 1 minuto para falar de cada slide, então se você tem 15 minutos para falar, pensa ali nos 12 slides, ou se você tiver mais alguns com figuras, né? E aí faz o ensaio ali também para ver o que você, quanto tempo você vai levar mesmo, né? E é importante, assim, por mais que a gente fique nervoso, né? A gente tem feito algumas atividades aqui na Sabesp e sugerindo que pessoas que normalmente não fazem apresentações, né? Estimular as pessoas para fazer essas falas, porque a gente não é preparado, né? Para falar em público, né? Então é uma forma também de você se empoderar, né? De você se colocar, as pessoas vão te conhecer, né? As pessoas, e aí, quem é a Regina, né? Ó, a Regina vai fazer uma apresentação, vamos assistir. Nossa, que interessante, né? Olha, escrever um trabalho, né? Então imagino, né? Não sei se outras pessoas serão convidadas, né? Para assistir, mas vai ser um momento de você literalmente se apresentar, né? Para a unidade, né, para os seus colegas, para a sua liderança. De repente, né, você faz ali as suas atividades no dia a dia ali e
enfim, né, fica ali mais nos bastidores, né? Agora é a hora de você se colocar para o público, né? Então pensar também uma fala pausada, uma fala clara, não pode ser muito lento, né? Tem que ser um equilíbrio ali, né? Toma uma água antes, respira fundo, né? Estuda bem o seu texto, você fez aquele trabalho ali com carinho, você vai ter prazer, né, de falar a respeito, né? Tudo que a gente faz com amor, né, com apreço, assim, né? A gente demonstra isso, né, quando a gente está apresentando, né? Então, por mais que o pessoal vai ficar nervoso aí, acontece comigo, às vezes eu fico aqui suando aqui, né, fazendo uma apresentação, mas não perco a pose ali, né? É importante, né? Tenho coisas aqui a dizer, né? Eu tenho uma informação para passar importante, né? Se não for você que for informar, quem que vai falar, né? É o seu momento, né? Então aproveita, né? Aproveita e entre aspas, né? Curte esse momento, assim, né? Usa esse momento para você se empoderar. Essa é a minha dica para a apresentação. Muito obrigada aí pela participação, né? Eu só vou pedir aqui para a gente já encerrar, para vocês falarem aí rapidinho, no geral, assim, né, sobre a iniciativa do seminário, vocês até falaram um pouco, né, sobre a iniciativa dessa macroação, né, a importância disso, na visão geral aí dos trabalhos que vocês leram, né, alguma mensagem para o pessoal, rapidinho. Bom, pode ser. Novamente, eu dou os parabéns para todo mundo que se inscreveu. Eu acho que precisa de coragem para isso, porque leva tempo para escrever e dedicação. E às vezes você está se arriscando, saindo da sua zona de conforto para fazer a escrita do trabalho. No geral, eu achei os trabalhos muito legais, a parte técnica muito boa. Vocês realmente estão procurando coisas novas e demonstrando o que vocês estão fazendo de diferente. E é isso que colabora para a melhoria do saneamento no país. Então, se cada um conseguir expor aquilo de novo que está fazendo e tornar público, porque a publicação de trabalhos é justamente para isso, tornar público e abrir um espaço para que outras pessoas desenvolvam trabalhos similares ou até aprimorem aquilo que você já fez. Então, é uma iniciativa muito legal. Parabéns para o GR Billings, para a coordenação da macroação, para toda a equipe que está por trás, que a parte de bastidores também é bastante complexa. Parabéns para todos os autores. E, novamente, me coloco à disposição para que eu puder ajudar, para que vocês continuem escrevendo e participando desses eventos, desse tipo de macroação, que é muito importante para o desenvolvimento do saneamento no Brasil. Eu também quero dar os parabéns a todos os envolvidos, a todo mundo que se propôs a participar desse desafio. E quero dizer ainda mais que tudo isso que a gente escreveu, tudo isso que a gente mostrou tem muito a ver com o nosso propósito, né? com o propósito do saneamento. E é isso que move, né, o nosso dia a dia, os nossos desafios. É a gente ter um propósito. Então, eu só quero dizer que a gente continue, né, a cada vez mais abraçar os desafios, abraçar as oportunidades de aprendizado e que cada vez mais a gente possa ter oportunidades e desafios como esse que a GR Billings propôs a todos. Muito obrigada. Eu também quero agradecer a oportunidade também de dividir um pouco do que eu conheço, né, com os meus colegas. Gostei muito, estou gostando, aliás, né, ainda está acontecendo, né? Gostei muito aqui da equipe que a gente montou, né? Parabéns para a Marli, né? Quando ela fez o convite para a gente super elogiou, assim, né? Porque é uma oportunidade, né? A pessoa está cedendo um tempo dela ali para ensinar os colegas, né? Isso é muito bonito. Eu me sinto lisonjeada em participar dessa ação. Lembro até de uma fala da Ana Paula, né? Quando a gente, em alguma situação que a gente fez alguma parceria, né? Ela agradeceu e ela
eu lembro da fala da Ana dizendo que era uma forma também de né, é uma forma também de reconhecimento do nosso trabalho também, né? E aí, complementando também a fala da Carmelita, né? Eu trabalho pelo saneamento, né? O meu trabalho, tudo que eu puder fazer pelo saneamento que protege a saúde das pessoas, né? O saneamento que é para todos, né? Para todas as classes sociais, né? Então, esse deve ser o que faz a gente levantar da cama e enfrentar aí, né? Às vezes, né? Jornadas um pouco exaustivas, né? Saneamento, né? Que a gente sabe que tem um propósito, né? E uma vez me disseram assim que um colega me disse que na verdade a Sabesp não existia, né? E aí ele falou assim: nós somos a Sabesp, né? Então a Marli, a Sabesp, a Lígia, a Sabesp, a Ana Paula, a Carmelita, a Regina, a Sabesp. Então como é que você apresenta a Sabesp, né? Como é que você se apresenta, né? Então a gente tem que pensar isso, né? Muito importante, né? Isso que a Carmelita falou, o nosso propósito, né? Qual o seu propósito, né? Por que você está nessa companhia, né? Qual que é a nossa missão aí, né? Universalizar o saneamento, né? Tem bastante chão aí pela frente, né? E que bom, bastante trabalho, né? Que venha, né? A gente tá topando. Me coloco à disposição, mesmo que tenha acabado, que termine o seminário, se alguém tiver também interesse em escrever projetos, assim, me disponho a auxiliar também. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, assim, tenho muito apreço assim pela escrita. E leiam, né? Leiam trabalhos técnicos, leiam poesia também, para dar uma esfriada aí na cabeça também, né? Para depois retomar. E é isso, muito obrigada. E parabéns pelo projeto. Você quer fazer algum comentário, Lígia? Eu acho que é a gente que agradece, né? Vocês estarem aqui, compartilhando o conhecimento de vocês e ajudando a gente a tocar esse projeto aqui para a melhoria do saneamento mesmo. Obrigada, gente. Bom, então, mais uma vez agradeço a vocês, né? Agradeço aqui também muito a Lígia, eu sempre faço questão de agradecer a Lígia, porque é meu braço direito e um pedaço do esquerdo também, né? Então, a partir desse ano ela foi promovida a suplente da macroação, mas desde o ano passado que ela trabalha bastante. E a ideia desse podcast foi dela, né? A gente estava conversando aí uma forma de passar para o pessoal, né? Além do documento que vocês preencheram lá na correção, tudo vai ser entregue, mas também uma outra forma, né? De comunicar, né? Sobre esses trabalhos e tal. E aí a Lígia deu a ideia do podcast e eu fiquei muito feliz, assim, acho que vai ser muito proveitoso, né? Acho que foram 30 minutos aqui com muita informação útil, né? E aí, obrigada, Carmelita, obrigada, Regina, obrigada, Aninha, e obrigada aí eu acho que, dentre tudo que foi dito aqui, acho que o mais importante de tudo foi essa palavra aí que a Carmelita trouxe e a Regina reforçou, que é o propósito, né? Tudo que a gente faz na vida é um propósito. A gente também essa questão do saneamento, eu tenho esse sentimento da Regina, né? Quem me conhece mais intimamente aí no trabalho sabe que a minha preocupação toda sempre é com o bem-estar, né? Trazer o saneamento para, de fato, transformar as vidas, né? Então, acho que esse é o meu propósito quando eu escolhi trabalhar com saneamento, que eu escolhi trabalhar com saneamento, né? Ele não veio por acaso para a minha vida, eu era de outra área e eu fiz essa escolha. E sou muito feliz com ela. Então, muito obrigada a vocês, né? Pelo tempo aí que a gente sabe que todo mundo tá com o tempo super apertado. E a gente se vê nos dias 3 e 4 de novembro, quando vamos ter aí o final aí do seminário, né? Com as apresentações e depois a premiação. Muito obrigada.